Olá, pessoal. Mais um capítulo do CrioTalks. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer imenso de ter aqui um colega que eu tive o prazer de trabalhar junto, há um tempo atrás, claro. A gente trilhou caminhos diferentes, né? Eu trilhei mais a parte de banco de sangue, inicialmente, depois a parte mais laboratorial. E esse ser humano, eu presenciei ele nessa fase de formação, né, na área médica, uma pessoa de uma ética imbatível, de um conhecimento mais ainda imbatível. E hoje ele está coordenando um grande hospital aqui de São Paulo. Eu quero que ele se apresente até no que ele está fazendo. E foi um companheiro há muito tempo atrás. A gente já não trabalha junto atualmente, mas tenho o meu maior respeito. Por isso que eu o convidei para conversar sobre transplante de medula com vocês, apresentar o que é o transplante e algumas coisas de características mais específicas, né? Eu estou aqui com meu parceiro, né, meu sócio, o Luiz César. Luiz César, por favor. Olá. Bom, estamos aqui na presença do Ulisses. Me permite chamar assim, não sou seu colega de... Claro, a gente está em casa. banco, mas sou colega. Então, inicialmente, como é de praxe, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse o seu currículo. Tá joia. Então, primeiramente, eu queria agradecer o Nelson, o Luiz, pelo convite. Viu, Nelson? Para mim é uma honra estar aqui, poder falar de um tema que me emociona bastante, que eu tenho um carinho grande, que a minha carreira médica foi pautada na questão do transplante de medula óssea, né? Eu me fiz medicina na Faculdade de Medicina de Botucatu, né, na Unesp, aqui no estado de São Paulo. Fiz toda a minha formação em clínica médica e hematologia no Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina da USP. Trabalhei cerca de quase 20 anos da minha vida dentro do transplante de medula, do serviço de hematologia do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo da USP. E de 2015, né, para dar uma encurtada assim, na minha vida acadêmica, mas de 2015 para cá, eu tenho também a honra de ter participado da construção, vamos dizer assim, da renovação do serviço de transplante de medula óssea da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que é onde eu atuo hoje, né, desde então. Eu tenho que fazer um pequeno comentário aqui. Quem é médico sabe de como é a vida de um médico, né? Então, para mim, foi muito honrosa essa questão de poder trabalhar na BP. E, desde 2015, eu tenho a felicidade de trabalhar só na BP, né? Eu só trabalho lá, minha dedicação é 100% no hospital. Assim, eu não gosto de falar isso, mas assim, eu tenho um papel, junto de outros colegas, na coordenação do serviço de transplante de medula óssea da BP. E, desde 2021, né, a gente entrou no seleto grupo de hospitais ditos de excelência no Brasil, que são os hospitais PROAD. Então, nós somos também, a Beneficência Portuguesa de São Paulo é um hospital PROAD, que são hospitais de excelência, né? Hospitais que têm parceria com o Ministério da Saúde, né? E a gente elabora, juntamente com o Ministério, projetos na área de saúde que sejam de interesse público, de interesse para o Sistema Único de Saúde, com o objetivo de melhorar resultados e melhorar o que acontece no SUS. Então, de 2021 para cá, eu coordeno, dentro da Beneficência Portuguesa, um projeto em transplante de medula óssea para a gente tentar melhorar os resultados desse procedimento no Sistema Único de Saúde, fazendo uma parte que é a assistência de pacientes que precisam do procedimento dentro do hospital, da BP, ou seja, a gente traz pacientes do Sistema Único para transplantar na BP, e a gente tem um outro polo aí do projeto, que é um polo de gestão e de melhorias, que a gente visita hospitais selecionados pelo Ministério e faz um plano de ação no hospital para melhorar resultados em transplante de medula óssea. Hospitais que já fazem transplante, a gente vai até lá, tenta ver o que está acontecendo e tenta implementar um plano de ação para melhorar o resultado. O triênio atual, né, que também eu estou à frente na coordenação, a gente também tem feito um trabalho com hospitais que atendem pacientes oncohematológicos, para a gente entender como é que é a linha, como é que é a trilha desse paciente assim, dentro do Sistema Único, desde a época que ele está apresentando um sintoma, que é para a gente pensar num diagnóstico de uma doença hematológica, às vezes uma leucemia, e como que é a linha desse paciente dentro do sistema de saúde, as dificuldades de diagnóstico, as dificuldades de exames, né, complementares,
e dele conseguir entrar dentro de um serviço que consiga atendê-lo na plenitude. E a gente fazendo um diagnóstico precoce, a gente já consegue ver se tem ou não indicação do transplante e a gente já consegue estruturar para que ele faça o transplante no momento certo. Então, não sei se eu me alonguei demais, mas Não, assim... E me emociona o que você falou, porque traz na minha recordação do início, quando a gente dividia plantões ali no Hospital das Clínicas, e primeiro da importância do Hospital das Clínicas no conhecimento médico Exatamente. que a gente tem, né, no Sim. momento. E depois, eu acho que tudo que você tem hoje é fruto de muita luta sua, né? Porque eu tenho assim nítido na minha frente cenas de você levando o paciente literalmente para casa, porque o Ulisses era o tipo do médico que ele não saía do hospital e esquecia do problema do paciente. Você sabe disso. Ele era de sair do hospital e levar o paciente no colo, se precisasse, né, para alguma ajuda, né? Eu já Isso levei é paciente para casa. não sei, pô, eu estou te falando literalmente Já levei filho de paciente para casa. sim, esse Já fiz- início. obrigado de você estar... Eu fico emocionado de você lembrar disso. Já fiz Depois muita eu coisa. também é necessário dizer e deixar claro, talvez para mim não ficou tão claro no que você disse aí no teu breve currículo, que você coordenou por um tempo, né, o transplante do Hospital das Clínicas Sim. de São Paulo. Sim. E outro detalhe também foi o braço direito de um transplantador que fez carreira no Hospital das Clínicas, que foi o Frederico Duley, né? Sim, o professor Frederico Duley, que foi o nosso mestre, assim, o doutor Frederico, que deu a oportunidade de eu participar dos serviços de transplante. E quando teve a mudança do professor titular, né, você lembra, o professor Dalton também, que eu também tenho que fazer um agradecimento, né, público pelo fato de ter participado da minha formação. Quando o Dr. Dalton teve a aposentadoria compulsória, naquela fase de transição que teve o professor regente, até ter concurso para professor titular, eu fiquei à frente realmente do serviço de transplante de medula da USP. E andou da mesma forma como era antes, não houve nenhuma quebra de conduta. Ele liderou, né, essa parte de forma como se fosse um maestro de uma orquestra. Mas vamos lá, estou com meu parceiro aí, vamos lá. Bom, Ulisses, então eu gostaria que você explicasse de maneira que todo mundo possa entender o que é um transplante de medula. Um transplante de medula óssea é um procedimento médico em que a gente vai trocar células progenitoras hematopoéticas ou células-tronco, né, o que popularmente as pessoas chamam de tutano, né, que a gente vai pegar a medula óssea de uma pessoa saudável e colocar essa medula óssea saudável na medula óssea, colocar isso dentro de uma pessoa que está sofrendo alguma doença, em que a medula óssea dessa pessoa não trabalha direito, tá? Ou tem alguma doença acometendo a medula. Esse conceito que eu acabei de falar agora, da troca de uma medula saudável para uma medula doente, né? A gente vai colocar a saudável no organismo que estava doente, matando aquela medula doente, e criando um espaço para essa medula saudável entrar. Esse conceito vale para uma modalidade de transplante, que é o que a gente chama de transplante halogênico, em que existe troca, né, vamos dizer assim, existe a entrada de material biológico de um ser humano para outro ser humano. Existe assim, quando você pega duas pessoas e você pega um órgão de uma pessoa e põe em outra pessoa, a medula óssea é um órgão líquido, a gente chama isso de transplante halogênico. Esse foi o primeiro transplante na história do transplante de medula óssea no mundo, né? Foi feito dessa forma, de você pegar células progenitoras ou medula óssea ou tutano de uma pessoa saudável e colocar esse material numa pessoa que estava sofrendo uma doença. Só que aí vale também de comentar uma outra modalidade de transplante, chamada transplante autólogo, em que as células progenitoras, as células-tronco, a medula óssea daquela pessoa, muitas vezes ela não está doente, a medula está normal, só que eu preciso tratar uma doença oncohematológica ou oncológica que aquela pessoa tem. Só que para eu fazer esse tratamento, eu vou fazer uma quimioterapia numa dose tão alta que eu vou destruir essa medula óssea da própria pessoa. Então, o que eu faço antes? Eu faço uma coleta dessas células-tronco, dessas células progenitoras, desse tutano, pego esse material, eu retiro isso da pessoa, depois a gente pode até esmiuçar como é que a gente faz isso,
deixo paradinho, ou criopreservo, ou congelo isso, né, paradinho. Eu faço a quimioterapia em doses altas para matar a doença que é alvo, vamos dizer assim, daquela quimioterapia em dose alta. Com isso, eu vou destruir a medula da própria pessoa e depois eu infundo novamente essas células para que essas células possam produzir novamente o sangue da pessoa. Então, aqui cabe uma outra coisa fundamental, né, que acho que não sei se todo mundo sabe, o sangue que a gente tem no nosso corpo, que circula nas artérias, nas veias, o sangue que está circulando no corpo, ele é fabricado dentro desse tecido, desse material especial, né, que é esse órgão líquido especial, que é a medula óssea, e dali vão saindo as células tal, e vai circulando pelo corpo. Então, a fábrica do nosso sangue é a medula óssea. Não sei se ficou claro, se você quer que eu Ficou perfeito. detalhe um pouquinho. Então, isso aí nós vamos fazer um corte e mandar para quem, né, busca tirar essa dúvida. Ficou legal para caramba. Mas, legal. Gostei bastante da sua resposta. Mas você falou de conceitos que eu imagino que seja fruto de conhecimento ao longo de anos e anos. Sim, sim. Então, eu gostaria que você, se você conseguisse, fazer um resumo do como é que começou esse negócio de transplante de medula, de onde é que nós saímos e para chegar hoje nessa perfeição, Sim, sim. Na verdade, isso vem desde meados do século XVII, século XVIII, depois, em que existia assim, um entendimento, no século XVII, por exemplo, que o tutano, né, quando você pega um osso de boi, ou um osso de galinha, quebra o osso, aquele materialzinho que você vê meio amarronzado, meio arroxeado, que se você desse aquilo para a pessoa comer, né, você poderia tratar, às vezes, quadros de anemia, vamos dizer assim, né, anemia grave, que muitas vezes era até leucemia, mas assim, quadros em que você tinha uma situação que faltava sangue, em última análise, você tentava repor isso fazendo esses caldos, esses poções, usando esse material de dentro dos ossos, vamos falar dessa forma, né? Isso depois foi sendo aprimorado, até que no século XIX tem um autor chamado Neumann, da Universidade da Prússia, né, que ele conseguiu detectar que dentro desse material existia, eventualmente, alguma coisa que gerava a produção do sangue que a gente tem circulando, como eu citei anteriormente. Mas, depois do século XX, as coisas foram melhorando, e esse conceito de célula totipotencial, que uma única célula tem a capacidade de produzir todas as células do sangue, isso é do século passado mesmo, essa coisa de ter essa coisa bem enraizada, bem determinada. E aí tem na história da hematologia, tem um professor Ferrata, o professor Adolfo Ferrata, que descreveu uma célula que a gente chama de hemocitoblasto, né, que é o que a gente conhece hoje como a célula tronco hematopoética, que é essa célula que a gente acaba transplantando. E ele que fez aquele conceito clássico, né, quem é hematologista, quem estudante de biologia, estudante das áreas da saúde, aquele conceito que você tem uma única célula, como se fosse uma grande nave-mãe, que vai saindo as outras células menores, tal, até chegar na parte mais inferior desse gráfico, que são as células sanguíneas. Né? Então, esse conceito de que existe uma célula que vai produzir todas as outras células do sangue, ele é uma coisa relativamente recente. E daí, né, no século XX ainda, nos anos 50 principalmente, que tem os trabalhos do professor Georges Maté, né, na França, que foi o primeiro, talvez, a usar essa questão, essa discussão de você pegar uma medula óssea de uma pessoa saudável e colocar... acho que o primeiro caso do Maté é de 1958, que ele acabou usando medula óssea de uma pessoa saudável para colocar... acho que em 3 pacientes que sofreram um acidente com material nuclear, né, ficaram com uma falência da medula óssea, e ele fez como se fosse o primeiro transplante de doador não aparentado, ou seja, de um doador não parente. E deu certo isso temporariamente, mas depois os pacientes acabaram falecendo. E ele também foi o primeiro autor, assim, na história do transplante, nos anos 60, de fazer transplante de medula óssea em tratamento de leucemia. Né, o Maté... Depois teve os trabalhos do Dr. Donald Thomas, também na Universidade de Seattle, né, que depois aprimorou isso, vamos dizer assim, porque até então era algo assim, em Seattle, né, na Universidade de Washington,
Era algo assim meio... Ninguém queria fazer isso, que morria todo mundo, sabe? Já tinha gente estudando isso. E o Thomas foi a pessoa que defendeu assim, o grande trabalho do professor Thomas, que até fez com que ele fosse laureado com o Prêmio Nobel nos anos 1990, né, por causa desses estudos dele. Ele conseguiu estruturar uma forma de você como usar isso de forma racional, vamos fazer assim. Né? Ele estudava isso fazendo um modelo animal em cachorros da raça Beagle, como se fosse o Snoopy. Né? Então, ele criou um modelo de você irradiar o cachorrinho, de pegar células de um outro cachorrinho, colocar no cachorro, e viu que isso dava certo. Né? Então, por causa desses trabalhos dele, que depois foram aplicados em humanos, tal, que teve essa questão do avanço aí no transplante. Mas teve várias coisas na história da medicina que foram fundamentais, né, para a questão do transplante dar certo. Uma delas é o descobrimento do sistema HLA, né, são os antígenos leucocitários humanos, também por um autor francês, que o Nelson, eu não me recordo o nome do professor, Nelson. Acho que Jean Dassot? Jean Dassot, isso aí, que foi a figura, um imunologista francês, que foi o médico que descreveu aí a questão do sistema HLA, que é aquilo que fala da compatibilidade entre uma pessoa e outra. Isso foi um grande avanço. Isso também nos anos 60. A descoberta, nos anos 80, da ciclosporina, que é um imunossupressor aí que a gente utiliza no transplante. Depois, com o advento dos fatores de crescimento, também na década de 80, também isso foi um outro avanço que a gente teve, que são esses fatores que você consegue estimular as células progenitoras para que elas se reproduzam e a gente tem uma maior quantidade delas no corpo. Então, acho que são os principais avanços aí da medicina, né, assim, da parte de transplante. E até que em 1988, na minha, teve uma outra coisa bem bacana, acho que tem a ver com vocês, né, que é a questão de você descobrir essas células com essa capacidade de produzir células, todas as outras células do corpo, e não só células, talvez assim, não são células do sistema hematopoético, mas um potencial até de gerar outras células de outros tecidos, né, que foi o primeiro transplante de células progenitoras hematopoéticas oriundas de cordão umbilical, de sangue de cordão umbilical. Então, o primeiro transplante pelo professor Broxmeyer. Como é que é? Eu sei, é Broxmeyer, né? É, Broxmeyer. Broxmeyer, em 1988, junto com a doutora Eliane Gluckman, da francesa, Broxmeyer, americano, né, com a doutora Eliane Gluckman, fizeram o primeiro transplante de célula de cordão umbilical, de transplante de cordão, numa criança com anemia de Fanconi. E no Brasil, né, a gente fez o primeiro transplante de cordão umbilical em 1995, bem bacana, né, aqui no Brasil, com o pessoal do Serviço de Transplante de Medula Óssea de Jaú, aqui no interior de São Paulo. Então, tem várias coisas. Transplante de medula no Brasil, né, o Nelson vai lembrar disso, o primeiro foi feito em 1979 pelo professor Pasquini, na Universidade do Paraná, Federal do Paraná, em Curitiba, e teve depois vários serviços que foram fazendo isso. No HC, onde a gente fez formação, foi em 1988. Em 83, né, hoje não tem mais, mas foi feito transplante de medula no servidor público estadual. Em 82, no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Então, teve o advento assim, do transplante no nosso meio, foi da década de 80 para cá. Não sei se também ficou claro aí. Está tão claro que quando o entrevistado manja do assunto, ele acaba queimando as próximas perguntas, né, meus ouvintes. Mas eu vou falar alguns nomes que ele comentou, só para ficar muito frisado a importância deles na história da medicina, né, geral, e também no transplante, que foi o Georges Maté, que você comentou, francês, que foi, eu não sei se o Ulisses concorda, eu sei que a forma como ele fez o transplante pode ter sido com menos tecnologia com que você faz hoje, mas é importante ser o primeiro, né, Ulisses? Porque que liderou, né? Muito se fala do Dr. Donald Thomas, né, de Seattle, que ganhou o prêmio Nobel, mas eu vejo o Maté como a grande figura aí do transplante de medula óssea, talvez tão importante quanto o Dr. Donald Thomas. E, né, acho que eu lembro desse nome. E o Maté não ganhou o prêmio Nobel, não. Né? E muito pouco falado, né? Primeira pessoa que eu ouvi falar na minha história de vida como médico no Hospital das Clínicas foi por esse ser humano aí, Ulisses, que falou um dia para mim: Nelson, não esqueça do Georges Maté. Por isso que eu coloquei numa das questões, que você já respondeu, o Jean Dassot, que o HLA, eu acho que foi fundamental, né, para a segurança. Jean Dassot, né, também ganhou o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Ele ganhou 10 anos antes do Thomas, em 1980, o Jean Dassot.
E o Hal Broxmeyer e Eliane Gluckman, você também pontuou. Broxmeyer, se não me engano, eu não sei se ele era do Banco de Sangue de Nova York, né? Do banco de, eu não sei se tinha alguma coisa, não sei. Eu não lembro do local, mas ele foi um dos líderes. Foi um dos líderes. Acho que, se não me engano, ele era da Universidade de Indiana. Tá. Que ele fez o primeiro banco de cordão lá, quando ele viu a importância do sangue de cordão umbilical. E aí, junto com a Eliane Gluckman, fizeram o transplante na França, né? Na França, aí numa criança com Fanconi, isso mesmo. Foi na França. Não me recordo o nome do jovem que ele faz hoje palestra sobre a importância do sangue de cordão umbilical, em virtude de ter sido o primeiro, né? E continua... Está bem. Ele está bem. Exatamente. Matthew Farrell, exatamente, Luiz, exatamente. Mas indo em função disso, né? Então, você falou, acho que ficou claro, eu não consigo nem pontuar o que é mais importante do que você falou ou menos importante. Foi muito claro a linha, no meu ponto de vista. Hoje, tecnicamente agora, direto, quais são as fontes de células-tronco para transplante? O que você usa no dia a dia? Quais são as diferentes fontes e como é que você coleta? Porque a pergunta que muitas vezes os clientes e interessados nesse assunto me fazem é, olha, vocês tiram, vocês abrem cirurgicamente o tutano para tirar, e quando vocês fazem o transplante, vocês abrem o osso para colocar dentro. Desse uma explanada sobre diferentes fontes que tem e como coleta, né? As fontes principais de célula, vamos dizer assim, locais que você tem célula-tronco hematopoética, que pode ser feito. Você tem célula-tronco com potencial de gerar sangue, né? Aquela que produz o sangue, né? Isso. É a medula óssea, né? Quando eu falo medula óssea, entenda-se você puncionar. Normalmente a gente faz coleta da medula óssea, puncionando o osso da bacia, né? Então, o doador de medula óssea, hoje, na prática do transplante, ele é anestesiado, é um procedimento cirúrgico, que a gente leva ele para o centro cirúrgico, ele passa por uma anestesia geral, normalmente ele fica entubado, né? Com intubação orotraqueal, aquele tubo que fica na traqueia, em ventilação mecânica, com o anestesista tocando aí a anestesia. Em decúbito ventral, ou seja, ele fica de bumbum para cima, com coxinha aqui na região anterior do abdômen, na crista ilíaca anterior, para ficar com o bumbum meio fletido. E nesse local, na bacia, a gente vai numa região do osso da bacia, no osso ilíaco. Existe uma saliência desse osso ilíaco, chamado espinha ilíaca póstero superior, e com material específico, que são agulhas específicas para isso. A gente punciona o osso, tira o mandril, é como se eu estivesse tirando a espada, né, de uma bainha. Aí fica, a gente introduz essa agulha com tudo, né, com a espada, tudo certo. Aí tira a espada. Quando aquela agulhinha lá dentro do osso, a gente pega uma seringa, normalmente uma seringa de 5 a 10 ml, a gente conecta essa seringa ali e aspira o conteúdo de dentro do osso, que é a medula óssea. A gente faz várias punções, né? Cada punção dessa, a gente acaba coletando 5 a 10 ml por punção. Normalmente, o volume esperado de coleta tem que ser mais ou menos em torno de 5 a 10 ml por quilo de peso do receptor, né? Então, a gente acaba coletando 700, 800, às vezes 1.000 ml de medula. Quantas punções são necessárias? Então, porque são dezenas, né? Exatamente. Às vezes, dezenas, eu vou chegar a centenas. Centenas, né? Porque cada vez que você punciona, você colhe um volume pequeno de medula, porque senão você contamina muito com sangue, né? O que a gente quer coletar é a medula. Esse material é colocado numa mesa auxiliar, onde vai ter normalmente uma enfermeira ou vamos dizer assim, um instrumentador, uma pessoa que está auxiliando a gente na coleta, e ela vai colocando isso, vai filtrando esse material para passar por uma bolsa de transferência. Essa bolsa é levada lá no quarto onde está o paciente, né, e a gente infunde. Então, uma das formas de fazer transplante é assim, estou dando uma resumida. Outra forma é você coletar essa célula-tronco hematopoética, estimulando a medula óssea com esses fatores de crescimento, né, um remédio que a gente chama filgrastim, né, que é um hormôniozinho que você faz uma injeçãozinha com uma dose estabelecida, subcutânea. Esse hormônio vai lá na medula estimulá-la a produzir células progenitoras hematopoéticas, células-tronco. Essas células começam a circular no sangue e, por uma técnica que lembra muito uma diálise, né, a gente pega esse doador, liga ele numa máquina que a gente chama de aferese ou aférese, que é mais ou menos o princípio da diálise, com 2 acessos venosos. Um acesso vai puxar esse sangue do doador, o sangue passa na máquina,
A máquina é uma centrífuga que, pelo peso celular, você consegue separar os componentes. Então, a gente consegue separar exatamente aquele componente onde está a célula-tronco e devolve o resto do sangue pelo outro acesso venoso. Esse material que é coletado vai ficando numa bolsa e também uma bolsa rica em célula-tronco, que também a gente vai pegar aquilo ali ou infundir, muitas vezes a fresco, né, no caso de uma doença chamada mieloma, que a gente tem uma experiência grande de usar medula a fresco em mieloma, num transplante autólogo, ou a gente pode criopreservar esse material, né? Então, isso pode ser a coleta de um autólogo, a gente pode fazer do próprio paciente dessa forma, ou de um doador, né, que vai doar para algum outro indivíduo que está precisando do transplante. E uma outra fonte, Nelson, é o sangue de cordão umbilical placentário, né, que hoje a gente tem usado pouco isso na prática do transplante, mas ainda é uma fonte importante, é algo que a gente eventualmente lança a mão quando você não consegue, vamos dizer assim, uma coisa importante, não consegue ter um doador compatível da forma mais convencional, vamos falar assim, né? Porque hoje tem modalidades de transplante, né? A gente não sei se você vai querer falar um pouco disso, que você pode fazer transplantes com compatibilidade parcial, não precisa ser 100% compatível. Você pode usar doadores com 50% de compatibilidade, A gente vai entrar. que a gente chama de haplo idêntico. Então, quando não tem nenhum desses tipos de doador, a gente acaba, às vezes, eventualmente, usando sangue de cordão umbilical e placenta, né, como fonte de células para um transplante. Sim. Interessante isso aí, porque muita gente, né, e a parte de infusão, né, a gente acha que a gente vai ter que abrir o tutano. Não tem, não tem. Essa é uma coisa que o Outra pessoal coisa, transplante é uma coisa... É legal você falar isso, porque as pessoas acham que transplante tem ponto, tem bisturi. Exato. É um transplante de células, né? Não tem cirurgia, assim, no sentido de corte. É uma infusão, é uma bolsa como se fosse uma como se transfusão de estivesse sangue. recebendo sangue, né? Exatamente, Através de é uma transfusão. Isso que é interessante, porque tirar o transplante de medula óssea é como um ato cirúrgico tradicional, né? Que é abrir com bisturi, né? Essas coisas não tem. O que tem é só esse procedimento que eu descrevi até de forma meio detalhada aí do doador, né? Essa forma a gente usa quando tem um doador que vai doar as células para o receptor, essa forma da medula. Hoje também é pouco utilizado, eu faço questão de falar sobre isso. É utilizado isso mais em doenças, tipo as falências medulares, quando você tem um paciente com anemia plástica, a gente usa medula óssea de fonte. A pediatria, né, as crianças que vão fazer transplante, os pediatras ainda elencaram assim, essa fonte de células como a melhor, eles acabam usando bastante em paciente pediátrico. E nos transplantes, às vezes que você tem uso de algumas drogas, né, que a gente chama dos os inibidores de checkpoint, né, que são nivolumab, pembrolizumab nos linfomas, essas drogas estimulam demais o sistema imune do receptor, então a gente às vezes acaba usando medula óssea com risco de não ter uma complicação no transplante chamada doença do enxerto contra-hospedeiro. Acho que eu estou falando coisas bem específicas, mas essa fonte tem algumas peculiaridades que a gente não usa. Geral é mais fonte dessa coleta na maquininha, por afé. Mas acho que ficou bem a parte mais básica, né, no sentido geral. Tá bem, eu acredito que está bem claro, né, Luiz? Eu acho que deu para entender bem, né, inclusive. Eu vou ficar com uma pergunta aqui que, embora você já tenha até respondido, mas eu vou extrair alguns pontos do que você falou para ficar mais sólido para quem está nos assistindo. Eu acho importante. Quais são, assim, de uma maneira bem, vamos dizer assim, como se fosse um algoritmo, tentando ser um algoritmo, quais são os níveis de segurança, quais são os passos de você preparar para um transplante de medula óssea alogênico e autólogo? O que difere um do outro, vamos dizer assim? O alogênico eu preciso fazer tais passos, HLA, não sei o que lá, papapá, em termos de segurança, para fazer o transplante mesmo. Sim. E o autólogo, qual que é esse espaço? O primeiro passo importante, tanto no alogênico como no autólogo, é a doença estar controlada. Por que eu falo isso? Porque o transplante não pode ser visto, Nelson, como uma medida heróica. Não está respondendo ao tratamento, então vamos fazer um transplante, porque tem que fazer alguma coisa mais... Essa ideia de transplante é algo forte, ou é uma terapia mais agressiva, isso vai fazer com que o paciente fique curado da doença, é um conceito errôneo, né, que as pessoas têm isso na cabeça. Então, o transplante, não existe transplante de urgência, de correria, a gente tem que fazer as coisas bem organizadas. Então, primeiramente, as doenças que indicam o transplante, seja o alogênico ou autólogo, elas devem estar controladas com medicamentos, com quimioterapias, aí sim para a gente partir para o transplante, né? A grande diferença do transplante alogênico, né, que eu falei esse termo, esse que intradoador,
do transplante autólogo, primeira diferença é que não tem doador no autólogo. O doador do autólogo é a própria pessoa. As células tronco hematopoéticas serão derivadas, serão oriundas do próprio indivíduo que está doente. No transplante halogênico, tem que ter a participação de um doador dessas células tronco. Então, aí entra outra coisa que é fundamental, que a gente falou do sistema HLA, tem que ter um doador compatível. Então, você precisa fazer uma busca de doadores para fazer esse transplante. Então, o primeiro passo que a gente faz a doença controlada, a gente vai buscar doador, que a gente faz isso primeiramente entre as pessoas da família. Então, o melhor doador para uma pessoa, né, para um indivíduo, é se ele tem irmãos ou irmãs que sejam do mesmo pai e da mesma mãe. É mais fácil você encontrar uma compatibilidade no sistema HLA nessa população. E essa probabilidade é em torno de 25%, às vezes 30% de achar esse doador. Na família, assim, irmão e irmã. Irmãos e irmãs, de mesmo pai. Mesmo pai da mesma mãe. Ao mesmo tempo que você está fazendo isso, ou depois disso, se você não encontrou, você pode partir hoje para essa questão que a gente chama de transplante haploidêntico, né, que você pode usar um doador parcialmente compatível, mas da mesmo núcleo familiar. Então, tem que ser, às vezes, uma irmã, uma irmã que tem 50% de compatibilidade, ou, às vezes, o pai e a mãe. Ou vice-versa, né? O pai, a mãe doando para o filho, ou o filho doando para o pai e para a mãe, que é o haploidêntico. E tem outra coisa que a gente faz ainda no halogênico, que é cadastrar, né, esse paciente, né, que está precisando do transplante. Com a tipagem HLA dele, a gente consegue inseri-lo num sistema que tem no Brasil, que é o Registro de Doadores de Medula. Hoje unificou, né? Tinha a Redome, que é o Registro de Doadores, e o REREME, que é o Registro de Receptores. Hoje tem um único nome, Redome. Então, você cadastra esse paciente nesse sistema para buscar um doador não aparentado. E aqui cabe uma coisa da gente falar do nosso país, né? A gente tem um terceiro maior banco de doadores voluntários de medula óssea do mundo. Tá? Primeiro vem a Alemanha, aliás, primeiro vem os Estados Unidos, a Alemanha, e depois o Brasil, né, com o nosso Redome. Hoje tem mais de 5 milhões de pessoas cadastradas nesse sistema como doadores voluntários de medula, né, doadores voluntários de célula-tronco hematopoética, que é uma fonte ainda, a gente tem que fazer esse movimento, a gente acaba fazendo esses transplantes até de forma bem corriqueira, na prática. Quem está nos serviços grandes de transplante, dá para a gente falar de forma sem errar, que pelo menos 1/3 desses transplantes que são feitos halogênicos nos grandes centros são transplantes de doadores não aparentados. Eu diria que 1/3 é transplante aparentado, 1/3 haploidêntico, né, que também é um aparentado, e 1/3 de doadores não aparentados. Então, tem essa etapa. Só que tem, para os dois transplantes, né, o autólogo e o halogênico, entra a etapa que eu falei, tem que avaliação da doença, você tem que ver como é que está esse paciente do ponto de vista de coração, de pulmão, de rim, de fígado, ou seja, se ele está em condições, né, de ser submetido a uma quimioterapia em altas doses, que é a premissa, aí, tanto no autólogo como no halogênico, é uma coisa que ele tem que aguentar aquilo, né, entre aspas, se o organismo está capaz, né, se está em condições de receber uma quimioterapia mais alta. E hoje tem uma outra coisa também ainda, só para pegar esse ponto aí, que quando ele não aguenta fazer, você pode fazer modalidades de transplante com esse regime de preparo, usando quimioterapias um pouco mais brandas, né, que a gente chama de regime de condicionamento reduzido, né, ou até não mielabilativo, que são mais baixos ainda. Então, a gente consegue oferecer hoje transplante com bons resultados para pacientes mais idosos com comorbidades. Né, o convencional é o que eu falei, de fazer quimio em altas doses, que a gente chama de transplante mieloablativo. Só que tem essas nomenclaturas, esses nomes, que foram bem estudados, ainda é estudado, como que você consegue oferecer essas terapêuticas para pacientes mais velhos, né? Então, a ponto da gente transplantar hoje pacientes, às vezes, de 75 anos, 70... Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Qual o limite oficial do Ministério da Saúde e qual, entre aspas, qual seria o limite não oficial? Qual foi o paciente mais idoso que você... o limite oficial do Redome, para você cadastrar um paciente no Redome, hoje, tem cerca de uns 2 anos que está assim, 1 ano e meio, 2 anos, por uma portaria que regulamentou isso, é 75 anos. A gente pode buscar doadores não aparentados até 75 anos. A minha prática, Nelson, eu acho que o paciente mais velho que eu transplantei tinha 73 anos. Tá, assim, ficou bem, tá, mas são pacientes mais graves, né, que têm comorbidade. Esse negócio de idade é relativo, né, Ulisses? Que tem gente com 73 anos que tem um perfil, né,
assim, de Karnofsky, que a gente fala, né? Mas Isso. um perfil bom, né? Ou seja, O cara que eu gosto de falar para todo mundo lembrar é o Clint Eastwood, do Gran Torino. Eu transplantaria ele. então. E às vezes tem 80 anos. E né? tem gente, às vezes. Não, Clint Eastwood tem mais de 90 hoje, mas eu estou dando um exemplo dele, que é um cowboy, aquele cara descolado. É um cara que é um idoso, mas que é um cara fit, que a gente fala. Um cara que, no meu entendimento, aguentaria fazer um procedimento desse. E tem jovens que às vezes estão tão mais assim, tem uma condição clínica muito, muito inferior, às vezes muita gente que é mais idosa, né? Então, exatamente, o que importa não é a idade cronológica só, né? Tem que olhar o cara como um todo, o cara funcional, o cara que faz ginástica, o cara que se cuida, né? Aquele cara que é um cara que realmente faz tudo certinho, vamos dizer, aquela coisa que todo mundo deveria fazer, né? Cuida da alimentação, atividade física e tudo mais. Ou seja, a cronologia ela é importante, importante, claro, mas não é o secundária. fator determinante. É porque o cara tem 70 e pouco, não vou Já transplantar. tira do Não, transplante. isso aí não, jamais. Mas já foi assim. Você lembra disso? Já Não, foi assim. já tinha um limite, né? Por isso eu até questionei essa questão do limite de idade. Antigamente até 55 anos isso, né? Depois isso mudou para 75 anos. Você como melhorou, né? Então, só voltando no começo da sua resposta aí, quer dizer o seguinte, então, que você vai tratar essa doença Sim. do camarada e depois vai fazer um transplante. Exatamente. Não é o transplante, desculpe, Perdão. não é o transplante que vai curar esse camarada. Você vai tratar a doença dele, você vai curar, entre aspas, e depois essa doença vai dar um efeito colateral, vamos dizer assim, que é matar a medula do camarada, do paciente. Aí você vai ter que fazer o transplante para repor essa medula. É isso? Transplante, quando eu falo assim que tem que tratar primeiro para depois fazer o transplante tem que ser visto como uma terapia de consolidação. Certo. É como se você pintasse uma parede, depois você vai dar uma demão, uma outra para ficar bonito, dar uma polidinha e tal. É como se fosse assim, você deixar ele melhor do que ele estava, na perspectiva de criar um cenário imunológico, um cenário do ponto de vista biológico, que a doença nunca mais volte. Então, o transplante ele não é visto assim como algo salvador, no sentido assim, tenho que fazer a última chance dele tratar a doença com o transplante. Ele tem que estar com a doença em remissão, controlada, aí eu faço o transplante para que essa doença nunca mais volte, que ele fique realmente curado da doença. Então, e nesse conceito, por que a idade, por que o paciente tem que ser tão bom? Para ele suportar a terapia inicial ou o transplante também requer uma... Então, por que tem que ter a idade? Porque as terapias ditas convencionais para tratar as doenças, leucemia, mieloma, linfoma, as doses de quimioterapia classicamente são doses mais brandas. Entendeu? Você trata a doença, mas assim, de uma forma, não que não tenha toxicidade, tem, só que o transplante, o conceito principal do transplante é você usar uma quimioterapia em altas doses, com o efeito antitumoral dessa quimioterapia em altas doses, só que se você tem que trocar, às vezes, a medula, porque às vezes a doença está na medula óssea, então você vai trocar para um doador saudável. Isso no transplante halogênico. No transplante autólogo, o que vai ter mais papel aí do ponto de vista é a quimioterapia mesmo, em altas doses, que vai lesar a medula original desse paciente, e ele mesmo vai ter que guardar as células progenitoras para a gente usar as células dele mesmo. No halogênico, né, só para também complementar, essas células que entram de um doador, elas acabam tendo, né, depois que elas começam a trabalhar dentro daquele organismo, tem um efeito imunológico dessas células. Essas células vão destruir, vão ter um efeito antitumoral, porque elas vão reconhecer, às vezes, restos de leucemia, algo que ficou ainda da doença, vamos falar assim, ela vai lá e consegue destruir isso por uma atividade da própria célula, do linfócito T do doador, que vai ter essa atividade contra a doença que motivou o transplante. Entendi. Não sei se O ficou pessoal claro. chama de enxerto contra hospedeiro. Enxerto contra... Aí, no caso, seria o efeito enxerto contra a leucemia ou contra o câncer, vamos falar assim. E, nesse sentido, como extensão aí de todo esse nosso bate-papo, você já deve ter tido, na sua experiência de vida aí com transplantólogo, você já deve ter tido casos em que você não encontra um doador. Ou então aquele camarada que ia doar fala, não estou mais afim, não vou doar, tal. E aí, como é que você sai dessa? Como é que eu saio dessa? Aí eu tento, às vezes, ter que tratar, né? Às vezes vou ter que fazer mais tratamento, até a gente encontrar, às vezes, um doador ideal. Ou a gente pode lançar a mão, por exemplo, de célula de cordão umbilical, tentar achar
algum produto celular, né, no caso de cordão umbilical, que está guardado, congelado em bancos de cordão, para tentar suprir essa necessidade. Quando você não tem um doador, né, compatível, né, o irmão ou a irmã, quando às vezes o paciente às vezes não tem os pais, você não tem como fazer um aplo, né, você não tem como, você tenta procurar eventualmente célula de cordão umbilical, né, fazer buscas de doadores não aparentados. Às vezes o cara não tem doador não aparentado, às vezes não tem esse doador, né? E aí você tem que tentar lançar a mão, mas às vezes também não tem um cordão. Então, são situações dramáticas, né? A gente viveu isso recentemente com um garoto, uma criança que tinha agora está vivenciando isso, uma mielodisplasia numa criança. A médica teve que continuar tratando essa criança e, felizmente, na semana passada, nessa coisa das buscas, a gente conseguiu achar um doador para essa criança, mas que não tinha originalmente. No início, quando a gente queria transplantar, não tinha. Aí passou acho que uns 3, 4 meses, apareceu esse doador. Porque esses bancos, também é uma coisa interessante, é muito dinâmico isso, né? Toda hora tem gente entrando nesses bancos, e às vezes acaba surgindo um doador ali compatível. Eu tenho a impressão que essa é uma situação que, levando em consideração a população brasileira, o alto grau de miscigenação da população brasileira, isso deve ser um fator limitante para o transplante, não é para você conseguir uma célula compatível. Um fator limitante hoje no Brasil é que a maioria dos doadores eles são da região sul e sudeste. Então tem muita tem a questão da miscigenação brasileira, mas é muito assim, a gente tem muito HLA de europeu, vamos dizer assim, né, da Península Ibérica, certo. Espanha, Itália, Portugal. E o grande problema no Brasil hoje, né, com a miscigenação, é você conseguir achar doadores compatíveis em populações específicas. Por exemplo, você tem uma criança, um adulto quilombola, por exemplo, um índio, né, um povo, algum povo originário brasileiro que a população de doadores dos doadores cadastrados no Redome, a representatividade dessa população quilombola, por exemplo, ribeirinha ou indígena, povos originários das Américas do nosso país, são pouco representados. Então, às vezes, é um desafio você conseguir achar um doador compatível nesse cenário. Mas, assim, como a gente está falando aqui, né, que a gente tem muita herança assim, de África, né, você consegue achar, às vezes, doador na Europa. Às vezes, a gente tem uma parceria... O Brasil, né, se comunica com o mundo inteiro, com os bancos de células progenitoras europeus, com os americanos, com o alemão, né, que é o DKMS. Então, a gente consegue achar esse doador na maioria das vezes. Hoje, eu uso dizer que cerca de 90% das vezes a gente consegue achar um doador. É uma população muito pequena que, às vezes, vai acabar não conseguindo transplantar. A maioria mesmo que seja fora do país, você consegue. A gente consegue trazer essas células para o país. E é muito legal que isso é tudo pago pelo SUS. Isso a começou... busca do doador é um outro negócio importante, porque mesmo que o paciente faça um transplante em um hospital privado, com a operadora de saúde, quem faz a busca, tudo é o Sistema Único de Saúde. E trazer essas células para o nosso país é tudo custeado pelo Sistema Único de Saúde. Que era um custo caríssimo. Exatamente. Que é um problema isso, porque o SUS tenta cobrar isso das operadoras, né, de saúde, só que muitas vezes elas acabam não pagando. Né, que é um problema de financiamento do procedimento no país que a gente tem que discutir, talvez com mais maturidade, como financiar esse procedimento para ter sustentabilidade a longo prazo. Né? Está ficando complicado isso. Vocês têm... Você comentou uma coisa que me chama a atenção, Ulisses, que é um cara que não encontrou ninguém compatível e você falou, posso alçar o uso do cordão umbilical, do sangue de cordão umbilical. Em relação ao HLA, a exigência do HLA, entrando um pouquinho nesse campo do HLA, você explicou que é um ato de segurança, é um passo importante você ter compatibilidade. Então, considerando a tua colocação, muitos clientes, e a gente às vezes divulga isso para algumas pessoas, de que o sangue de cordão tem menos exigência do HLA Sim. do que uma medula óssea de um adulto, Sim. aparentado ou não. Isso é fato? Isso é real? Isso é real. E por quê, né? Vamos dizer assim. Porque, assim, é fato, então você pode usar, às vezes, um cordão umbilical que tem 3, 4 diferenças no sistema HLA. Né? Às vezes você pode juntar cordões umbilicais, quando você tem uma celularidade pequena, você pode juntar 2, às vezes até 3 cordões umbilicais para conseguir uma quantidade maior de células num transplante de cordão. Porque essas células do cordão, né, só são células progenitoras assim, do cordão, elas acabam sendo menos maduras assim, do ponto de vista
que a gente chama de ontogênese, né, da questão da linha de evolução dessa célula, de desenvolvimento dessa célula, e com isso ela tem uma menor aloreatividade, então ela gera menos efeito assim, em termos de efeito imunológico. Ela acaba pegando, ela acaba tendo maior probabilidade assim, de não gerar nenhum tipo de reação imunológica que possa rejeitar essa célula. Ela consegue entrar no organismo, fazer morada, conseguir se reproduzir e passar a ter a produção, ser a grande determinante aí da produção do sangue. E essa questão de usar 2, 3 cordões é bem interessante, porque na hora que você usa os 2 ou 3, né, é como se um ajudasse aquele principal a pegar, né, a começar a enxertar e trabalhar, e esses 2 acabam depois saindo e fica só um. Só um, interessante isso. É né? como se tivesse um auxílio das 3. Incrível isso. Dos 3 doadores. Há um auxílio inicial, mas no final fica somente só um. É. Na prática é isso que acontece. Isso é muito interessante, cara. É impressionante. Uma pergunta meio para mim, uma dúvida até, tá até coçando aqui. Desculpa, tá, gente? Que é uma coisa que a sociedade brasileira é uma sociedade hoje que está se tornando de um filho. É raro você ver gente com 2 filhos. É raro você ver gente com filho. Às vezes a sociedade tem cachorro. Então. Ou nós chamamos aquele baby reborn, né? Atualmente. Mas, assim, de qualquer forma, isso dá a impressão que impacta. E eu vou fazer uma colocação também. Eu gostaria se você analisasse se isso é um fato ou não. Porque eu tenho a impressão que você achar um doador na própria família compatível dá a impressão para mim que é mais seguro, o transplante é melhor, halogênico, estou falando. Tá. Que é de um irmão para outro irmão, nesse caso. Sim. É mais seguro do que, mesmo sendo compatível, de um transplante encontrado no redome, né, vamos dizer assim, considerando os mesmos riscos de segurança. É verdadeiro que o transplante do irmão se torna mais seguro em termos de alguma rejeição, de algum efeito colateral, do que um doador desconhecido, mesmo sendo compatível? O melhor doador, Nelson, ainda é o que gera, aliás, o que rege a imunogenética, essa coisa que a gente está falando de compatibilidade, é a coisa mais relevante, aí, o fator mais relevante no transplante. Então, se você tiver um doador do mesmo pai, da mesma mãe, que seja compatível naquilo que a gente julga importante para o transplante, os resultados são melhores mesmo, isso com certeza, né? Só que, assim, com o advento, vamos dizer assim, com a melhoria do entendimento do sistema HLA, de alguns locos que no passado, a gente nem tipava, um locus P, Então, a gente faz hoje DP, né? O DP, para dar um exemplo, se é permissivo, não permissivo, eu estou falando uma linguagem da imunogenética. Então, com esse avanço do entendimento do HLA, da importância de cada locus, né, nessa questão da compatibilidade, a gente consegue hoje excelentes resultados com transplantes não aparentados, selecionando um bom transplante, né, um bom doador não aparentado. Então, assim, é claro que se você tiver um doador irmão, uma irmã, esse é o melhor doador, mas não é uma coisa muito, muito inferior, ou algo assim que a gente pode... impactante. Impactante, exatamente. Se a gente tiver um doador não aparentado muito bom, ele vai muito bem também em termos de resultados do transplante. Então, essa questão, mesmo que as famílias não sejam pequenas, hoje com um filho, como você falou, eu creio que isso não é um problema. Assim, a gente consegue, muitas vezes, achar um doador, caso essa criança, né, esse filho, ou mesmo, sabe, tenha que... eu não vou estimular as mulheres a terem filhos, entendeu? Assim, acho que dá para a gente... conseguir um doador, caso existe alternativa. E outra coisa que também acabou evoluindo demais, né, a gente está falando do não aparentado, mas é a mãe mesmo, a própria mãe doar para o filho, ou o pai doar para o filho. Né, tem algumas doenças na oncologia, na oncohematologia, que os resultados de um transplante haploidêntico, principalmente nessa faixa etária infantil, né, em adolescentes, eles vão tão bem quanto um transplante dito convencional, compatível. Porque isso foi bem estudado, inclusive aqui no Brasil, né, com a doutora Adriana Seber, com a Carmen Bonfim, né, de Curitiba, tal. Elas conseguiram montar um pano de... Assim, os resultados dos transplantes haploidênticos aqui no nosso meio, eles são tão bons quanto os transplantes, vamos dizer assim, ditos não aparentados. Às vezes, quando você tem um doador aparentado, um irmão compatível. Eles vão muito bem.
Na população pediátrica, essa premissa vale. No adulto, vale, talvez, em alguns cenários, algumas doenças específicas. Deixa eu perguntar mudar um pouquinho sobre o assunto. Célula tronco mesenquimal. Você tem utilizado isso em transplante? Como é que você avalia o uso associado, né, às células? Célula tronco mesenquimal, a gente tem utilizado hoje para tratamento, né, de doença do enxerto contra-hospedeiro refratária, a corticoide, né, aquela doença que você... Doença do enxerto, só para fazer um rapidinho, é uma reação das células que entraram no indivíduo que está com a doença. Então, eu tenho uma leucemia, aí eu recebi um transplante halogênico de um doador. Essas células que entraram no meu organismo, quando elas começarem a trabalhar dentro de mim, elas reconhecem, né, vamos dizer assim, estruturas do meu próprio corpo como que não é dele e começam a atacar. A gente chama isso de doença do enxerto, né, que são as células, contra o hospedeiro que sou eu. Então, nesse cenário, a gente acaba usando, quando a gente tem disponibilidade dessas células, usa mesenquimal para tratamento de doença do enxerto, né, que é um uso assim, da prática da hematologia. Tem outros usos de célula mesenquimal na prática clínica, mas do transplante a gente acaba usando nesse cenário. E qual é a fonte dessa mesenquimal nesses casos? Qual é a fonte? A fonte, normalmente, quem fornece aqui, o único local que tem isso assim estruturado no Brasil é em Ribeirão Preto, que eles acabam coletando isso de doador, de sangue, né? Célula. E eles fazem um termo de consentimento, eles conseguem doar as células para poder extrair a célula mesenquimal, fazer expansão dessas células em cultura, tal. E eles acabam guardando, tem um banco de células mesenquimais que quando você pede para eles na USP de Ribeirão Preto, você consegue trazer essas células para o seu hospital e fazer a infusão dessas células no paciente que está com doença do enxerto. E o conceito de quantidade de mesenquimal que você vai utilizar? É semelhante ao transplante? Como é que é? A quantidade de mesenquimal, eu não saberia te falar assim em números, assim, né? Mas uma coisa que a gente também... a gente usa mesenquimal, mas tem drogas hoje. Tem uma droga nova que a gente acaba usando em tratamento de doença do enxerto refratária, que é um remédio chamado ruxolitinib, né, que a gente acaba usando. Então, mesenquimal passou a ser hoje, na nossa prática, uma coisa assim, só em GVHDs, assim, doença do enxerto, né, que são mais refratários. Agora, a quantidade específica e, assim, não é uma vez só que você faz, você tem um protocolo de infusão que você vai fazendo... de acordo com o protocolo. Você não faz uma única infusão, você vai fazendo de acordo com a evolução. No decorrer do tempo, você está melhorando, você vai fazendo outras infusões. Mas eu não saberia falar assim para você de cabeça a quantidade, mas não é uma infusão única, não, que a gente faz, quando a gente usa, né? É muito assunto, cara. E você fala muito bem, Ulisses, realmente, e de forma clara até, de entender, né? Tanto o médico mesmo, ou outros profissionais da área da saúde, e também gente que não é da área da saúde. Eu vou para a última pergunta, tá, Luiz? Porque a gente, senão teríamos que fazer volume 2, volume 3, volume 4, né? A última é uma coisa que os clientes falam muito, me questionam muito. Eu vou fazer o papel de um cliente, de gente que coleta com a gente, e fazer a seguinte pergunta. É interessante que, quando a gente coleta a célula-tronco de uma pessoa que tem doença, a doença vai estar no produto coletado. É uma noção que a gente tem. Se a pessoa tem linfoma, coleta a célula-tronco dele, tem linfoma no produto coletado. Leucemia também tem. A grande pergunta que eles me fazem é por que, então, que 60% a 70% de todos os transplantes no mundo são autólogos? É usando a própria célula-tronco, mesmo de pessoas que têm doença na medula, provavelmente. E tem várias pessoas questionando isso. Isso é muito comum no meu campo. É comum. Então, a doença que a gente mais transplanta no mundo é o mieloma múltiplo. Né? Se a gente pegar hoje dos transplantes autólogos, né, 80% dos transplantes autólogos são em mieloma. Talvez 20%, um pouquinho mais, vai ser em linfoma. Né? Mieloma, como o próprio nome diz, mieloma, parece ter um omatumor, né, que nem tem carcinoma, sarcoma, né? Então, o omatumor, mieloma tumor na medula, é um nome que ficou consagrado, mas mieloma é uma neoplasia maligna, né, um tumor maligno de uma célula chamada plasmócito, que é uma célula que fica dentro da medula óssea. Essa célula começa a proliferar em quantidade absurda, é uma célula, aparece um clone anômalo de plasmócitos, começa a proliferar e tem todos os efeitos aí da proliferação
dessas células. Como eu falei anteriormente, então a gente vai tratar o mieloma com quimioterapia, né? A gente faz, às vezes, 4 a 6 ciclos os tratamentos convencionais são de 4 a 6 ciclos de químio, e depois você consolida esse tratamento com um transplante. Se você for estudar a medula óssea, né, desse paciente com mieloma, você vai encontrar ali, na hora que você for coletar essas células, né, e eventualmente criopreservar ou infundir a fresco, você vai ter células ali da doença ainda que resíduos. Só que já foi estudado isso, Nelson, por incrível que pareça, assim, essa coisa é bem bacana, essa pergunta é bem legal, porque essas células, mesmo você infundindo depois, você vai fazer aquela quimio forte, né, para depois matar o mieloma, depois infundir essas células progenitoras, talvez contaminadas com as células do mieloma, só que essas células já foi marcado, já foi estudado, essas células não fazem a doença voltar, elas acabam morrendo depois. Essas células que passaram pelo processo, vamos dizer assim, de entrar, foi coletado, colocado na bolsa, quando você infunde, elas não têm viabilidade, elas acabam... Por isso é seguro fazer esses transplantes É seguro, é super seguro. Então, um conceito para ninguém ficar com dúvida, quando você faz um autólogo, mesmo a bolsinha de célula-tronco hematopoética estando contaminada, vamos dizer assim, com células da doença, essas células elas não têm viabilidade, elas acabam morrendo, não é a causa, eventualmente, da doença retornar ou recidivar pós-transplante. O que faz a doença recidivar são células que ficaram ainda viáveis dentro desse organismo, mesmo fazendo a quimioterapia em altas doses, células que têm algum mecanismo de resistência, que com o passar do tempo, às vezes elas acabam fazendo com que a doença volte. Então não é para ninguém ter medo disso, que isso aí não tem nada a ver. Acho que é uma coisa que sempre teve essa dúvida, mas já foi extremamente estudado isso na medicina, não tem esse tipo de questionamento, né, de problema sendo um transplante autólogo. Olha, pessoal, eu tenho um monte de pergunta para fazer para esse ser humano aqui, mas está extenso. Eu vou convidá-lo para um segundo capítulo, se ele aceitar. Então, eu queria agradecer, né, a presença do professor Ulisses, que foi um colega de trabalho meu há muito tempo atrás, né, por estar aqui, por realmente apresentar e responder de uma forma acadêmica e, ao mesmo tempo, inteligível para todos nós. Acho que esse é o principal. E eu queria dedicar muito esse capítulo, em especial, a uma coisa que eu presenciei no começo das nossas carreiras, queria dedicar ao irmão dele, que acabou nos deixando, né? Sim. De uma forma brusca. Eu tive, na época, junto dele, tentei apoiá-lo o máximo possível. Então, fica a minha dedicatória ao irmão do Dr. Ulisses, né? Que ele esteja em bom lugar, tá bom? E passo a bola para o Luiz. Ulisses, eu realmente gostaria de te agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado a vocês aí pelo carinho. Muito legal mesmo. E eu só queria queria abrir espaço para você. Evidentemente, você falou o que você quiser, mas eu gostaria de fazer um último questionamento para você. Por que você escolheu esse caminho? Por que você escolheu ser um hematologista, um hemoterapeuta? Eu escolhi ser hematologista por duas razões. Primeiro, eu gosto muito de laboratório, essa coisa de ver lâmina, de célula e tal. E eu gosto muito de gente, de conversar, de tirar história, de fazer exame físico. Então, eu conciliei uma especialidade que eu tenho... Eu posso sentar com uma pessoa, tirar a história clínica, tentar ajudá-la naquele sofrimento, naquela coisa, fazer diagnósticos assim pela história, mas essa parte do laboratório, de consigo ver o sangue da pessoa, para mim é muito nobre isso, né? Eu estou ali diante de um paciente, eu consigo ver o sangue dele no microscópio. Então, para mim, isso é fantástico, isso do ponto de vista científico, mas, acima de tudo, do ponto de vista humanístico, né? São essas doenças, essas especialidades médicas, que são desafios ainda, apesar de toda a evolução, são doenças ainda mortais, né? A gente tem ainda muita gente que morre de leucemia, muita gente que morre de mieloma, infelizmente, né? Então, além da questão, essa coisa de ter o cuidado, de sentar com as pessoas, de olhar no olho, de poder sentar ali, fazer aquela história clássica da medicina, examinar. Eu tenho essa coisa de ver o sangue, sabe, para mim é muito bacana, assim, do ponto de vista científico e humanístico. Isso é um ponto. Mas, assim, ainda morre muita gente, só para aproveitar a deixa que você me deu aí da questão da especialidade, e eu
graças assim, os caminhos da minha vida me levaram hoje para essa questão que eu faço hoje na BP, que é um projeto focado no Sistema Único de Saúde. Eu gosto de falar muito do SUS, a gente fala que o SUS é uma bagunça, que não funciona, mas tem muita coisa bacana no SUS que funciona. Então, eu queria fazer minha homenagem aqui ao Sistema Único de Saúde, aqui no nosso país, né, que é um exemplo para o mundo, e dizer que eu sou muito feliz por poder estar à frente desse projeto dentro da BP, que eu transplanto gente do SUS, né, gente comum que está por aí, que não tem acesso, às vezes, a uma medicina de melhor qualidade, acesso a medicamentos, e eu vejo esses projetos como uma forma, né, assim, meio pífia, meio pequena ainda, de tentar diminuir a desigualdade social que a gente tem no nosso país. E eu estou plantando ali minha sementinha de tentar caminhar para um mundo que a gente consiga fazer o que há de melhor para todos, né? É caro a medicina, mas se a gente tiver, assim, usar de forma, assim, bem assim, de forma organizada, vamos dizer assim, um recurso público, sem corrupção, fazer uma coisa bem centrada assim, no paciente, tudo certinho, a gente consegue atender todo mundo com o que há de melhor para todos, não só para uma pequena parcela da população. Muito obrigado, viu, pelo convite aí. E, Nelson, assim, cara, obrigado por você ter lembrado do meu irmão, tá? Muito obrigado pelo carinho que você tem por mim. Eu lembro até como se fosse hoje, né, aquele dia lá. Mas assim, e obrigado vocês todos que estão aqui, né? Não sei se posso falar isso, não aparecer, mas todo mundo que está aqui gravando a gente, participando desse momento, obrigado, viu? E um nome só, Vida Merece Todas as Chances, um nome, um médico que você, brasileiro, que te ajudou muito no transplante, você quer chamar, ou te ajudou, ou te representa uma ciência do transplante? Eu diria que uma figura que eu queria fazer uma homenagem aqui é para o Dr. Frederico Dooley. Faço isso com bastante carinho, porque é uma pessoa, sabe, uma pessoa polêmica, que às vezes brigava com a gente naquela coisa do transplante, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Dr. Frederico. Eu não sei onde ele está hoje, eu sei que ele tem uma clínica dele, faz as coisas dele. No transplante, eu tenho tudo a agradecer pro Dr. Frederico Dooley, que foi o meu mestre, a pessoa que me colocou no transplante. Então é isso, Nelson. Então, obrigado. Muito obrigado. Dr. Frederico Dooley, se você está vendo, está aqui a homenagem para o senhor também, tá bom? Obrigado a todos, tá? Valeu, gente. Até o próximo, né? Criotalks, né? Criotalks, né? Criotalks. Falou, Jorge. Obrigado. Tchau.